continuar na nossa série das 7 igrejas. E embora nós estamos na quarta igreja, eu acho necessário a gente fazer um breve resumo do que é as 7 cartas, porque o pastor falou domingo, isso é uma repetição real que eu trago muito da minha vida. Sabe que principalmente quando eu comecei a estudar para provas, a gente começa a aprender que você só aprende a partir da repetição. E a lei da repetição ela é muito, muito eficaz. E nós precisamos trazer isso também para a palavra do Senhor. Nós precisamos continuamente estar lendo, repetindo, repensando, realmente trabalhando o que Deus está querendo dizer em cima de algo. Só assim nós vamos aprender e realmente fixar isso na nossa mente. Então eu quero recapitular com você. Nós estamos então na série das 7 cartas. E as 7 cartas do Apocalipse eu acho algo extremamente interessante, porque é o último direcionamento de uma maneira explícita para a igreja na terra. Porque a partir do capítulo 4 de Apocalipse, nós vemos que já não há um direcionamento tão explícito para a igreja aqui na terra. Já começa um contexto de igreja nos céus, pós-arrebatamento. Então nós precisamos entender que a importância dessas 7 igrejas é um direcionamento que o próprio Jesus dá um pouco antes dele estabelecer a revelação do Apocalipse. Então isso deixa claro que essas 7 cartas elas são de extrema importância para a nossa vida. Podemos dizer assim que é o último direcionamento para as igrejas que estão aqui na terra. Então por isso que nós precisamos olhar com calma. E eu sei que muitas vezes é difícil a gente ler e entender principalmente o contexto dessas 7 cartas, porque realmente às vezes é um pouquinho difícil de entender. Mas nós precisamos realmente buscar no Senhor sabedoria e meditar na palavra, buscar entendimento, para que nós possamos também usufruir do que o Senhor está falando nesses textos. Como eu disse na outra semana, a revelação não é para todo mundo, é para aqueles que querem buscar. Então nós precisamos querer buscar mais, aprender a palavra do Senhor. E essa é uma grande oportunidade, que não é muito falado sobre esses assuntos de Apocalipse, e nós estamos tendo essa oportunidade. Então que a gente venha aproveitar realmente isso. Então Apocalipse, no comecinho dele, Jesus ele dá o direcionamento a essas 7 igrejas que existiam numa região da Ásia Menor, hoje na Turquia. Interessante que essas 7 igrejas elas faziam um caminho entre elas, e existiam muitas outras igrejas, mas o Senhor escolheu explicitamente essas, porque tinha algumas características dessas igrejas que poderiam levar a igreja a estabelecer uma conexão mais segura com o Senhor. Cada uma dessas igrejas estava passando por uma circunstância que, com o decorrer do tempo, nós vemos que elas vêm se repetindo dentro da igreja. A igreja contemporânea, a igreja atual, mas também a igreja do primeiro, do segundo século. Então, essas 7 cartas, elas trazem um contexto muito amplo para a nossa vida. E um dos contextos é o contexto local, aquilo que as igrejas estavam passando naquele momento. E um contexto muito interessante é o contexto para nós, a aplicação para nós hoje em dia. Porque Jesus ele faz um direcionamento muito específico para cada uma delas, e nós precisamos filtrar aquilo que Jesus está falando, porque ele estava falando para aquelas igrejas, mas para que nós pudéssemos ouvir, ler essa mensagem e também aprender com os erros delas, para que nós possamos adquirir também, para que nós possamos usufruir do reino eterno, da vida eterna. Esse é o intuito dessas 7 cartas. E quero convidar você a abrir Apocalipse 2, verso 18. Apocalipse 2, 18. Diz o seguinte: ao anjo da igreja de Tiatira escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quis se arrepender da sua imoralidade.
Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês, então somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre nações, e com um cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objeto de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Como eu comentei, alguns contextos às vezes parece um pouco difícil de entender, mas eu quero entrar em alguns detalhes sobre esses versículos. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir extrair um entendimento bem eficaz. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre Tiatira, sobre a igreja, sobre a cidade de Tiatira. É uma cidade muito imponente, da Ásia Menor, e diferente de outras cidades que tinham como a principal característica o comércio. A Tiatira tinha como principal característica a produção. Era uma cidade fabril, era uma cidade especializada em fabricar vasos, artefatos, especiarias, tintas. Tanto que lá em Atos 16 nós vemos que a primeira pessoa convertida na Europa é Lídia. Em Atos 16 diz que Lídia era uma vendedora de Tiatira. Então era muito comum as pessoas saírem de Tiatira com artefatos, com mercadorias para vender em outras regiões. Então por isso que Tiatira é tida como uma cidade produtora, produzia de maneira muito eficaz. E Jesus então se apresenta a essa igreja que estava em Tiatira, uma igreja que estava inserida numa cidade que era extremamente produtora. E assim como a cidade, a igreja em si também era produtora. Mas o interessante é que Jesus, ele logo se apresenta de maneira bem interessante. Ele diz o seguinte: ao anjo da igreja de Tiatira, escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Veja que, se você for analisar cada uma das 7 cartas, cada uma delas, Jesus inicia de uma maneira diferente. Ele se apresenta de uma maneira diferente. Cada uma para estabelecer uma autoridade sobre cada uma delas. Em Tiatira, ele diz que ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. E sempre como nós vemos a figura de olhos de fogo, significa que Jesus ele consegue ver tudo, nada escapa aos olhos do Senhor. Ele enxerga todas as coisas. Não há como esconder, não há como você se esconder da presença de Jesus. Ele enxerga tudo. Não adianta você dizer que fazer algo e não faz. Jesus enxerga. Então por isso que ele se autodeclara como olhos com chama de fogo, pés semelhante ao bronze polido. O bronze naquela época, naquela cidade, era um material muito difícil de ser trabalhado, tinha que ser forjado a altas temperaturas. Mas o bronze, depois de pronto, polido, ele ficava tão nítido, que as pessoas usavam o bronze como espelho para se enxergar através dele. Então isso representa a retidão de Jesus, como ele é perfeito. Então ele se apresenta para aquela igreja como aquele que vê todas as coisas e aquele que é reto. Então ele estabelece uma autoridade sobre aquela igreja. Quem está falando é aquele que está vendo todas as coisas e aquele que é reto para cumprir, é reto para cobrar aquilo que você deve fazer, com retidão. Então é assim que ele se apresenta. Ele faz alguns elogios à igreja. Ele diz: eu conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, que as suas últimas obras serão mais numerosas que as primeiras. O interessante é que aqui nós podemos fazer um contraste com a primeira igreja, que é de Éfeso. Não sei se você vai lembrar que a igreja de Éfeso, Jesus se apresenta e ele diz que eles deveriam voltar ao primeiro amor, porque as primeiras obras eram melhores do que as últimas obras.
Mas aqui em Tiatira é interessante que, ao contrário, ele diz que as últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Então, uma igreja que estabelece uma questão de obras inversa. Ou seja, eles realmente faziam boas obras nesse contexto e nessa época. Eles tinham perseverança, o seu serviço, a sua fé, suas obras, o seu amor. Mas é interessante que logo depois Jesus repreende essa igreja. Ele diz: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui então já começa nós estabelecemos o contexto dessa igreja. Primeiro, Jesus, ele fala de Jezabel. Claro que Jezabel aqui não é a Jezabel que nós conhecemos da história lá de Reis. Eu não sei se você já conhece a história dela, mas Jezabel, ela foi uma princesa fenícia que foi casada com o rei Acabe. E Jezabel, sem dúvida nenhuma, foi uma mulher enviada por Satanás, porque ela entrou no reino, ela conseguiu entrar no reinado após casar com o rei Acabe, que era rei de Israel, do reino do norte. E ela começou aos poucos seduzir não somente os sacerdotes, mas o povo, e ela conseguiu introduzir na nação de Israel uma idolatria muito forte naquele tempo. Então o povo, ele se prostituía física e moralmente naquele tempo. Então por isso que Jezabel é descrito na Bíblia como um sinônimo de imoralidade, de prostituição, aquela que consegue seduzir para levar para os maus caminhos. E aqui Jesus fala de Jezabel. Mas é interessante que realmente, naquela época de Tiatira, havia uma mulher também. Historicamente falando, havia uma mulher que se dizia profetisa. Por isso que Jesus, ele usa o termo de Jezabel. Aquela que estava seduzindo também aqueles crentes da igreja de Tiatira, influenciando eles a cometer diversas heresias contra os princípios bíblicos, praticando prostituição e idolatria dentro da igreja. Então havia aqueles que eram firmes, se mantinham e combatiam as falsas doutrinas, mas também haviam aqueles que toleravam essas práticas na igreja. E por consequência essas falsas doutrinas começaram a ser inseridas dentro da igreja de Tiatira. E quando Jesus fala de Jezabel, que ela influenciava aquele povo, é interessante nós vermos que uma palavra-chave nessa igreja é a palavra tolerar. Eles estavam tolerando muitas situações que a igreja de Tiatira estava vivendo. E aquela profetisa realmente ela estava conseguindo o que ela queria, que era levar alguns crentes à idolatria e principalmente inserir naquela igreja falsas doutrinas. Então veja que interessante, a igreja de Tiatira é uma igreja que trabalhava, que tinha amor, que tinha fé, que tinha perseverança, mas eles toleravam que outros ensinos também entrassem. Então veja que não é aquela igreja que abandonou totalmente a fé, é aquela igreja que fazia, mas também deixava outras coisas contaminarem o seu ambiente. Eles toleravam o mal, e Jesus, ele condena aqueles que toleram o mal. E essa palavra tolerar era tão forte, eu quero falar um pouquinho sobre ela. Antes eu quero entrar um pouquinho sobre o contexto profético dessa carta, que eu acho interessante. Eu creio muito nesse contexto, que as 7 igrejas ela estabelece um tempo profético para a nossa igreja, desde o primeiro século até quando virá o Senhor. E essa igreja ela remete a um tempo que a igreja ela começou a tolerar falsos ensinos, aproximadamente do ano 500, mais ou menos, até o ano 1517, quando houve a reforma. Mas é interessante que quando você vai analisar as 7 igrejas, bate certinho, irmãos, os 7 tempos das 7 igrejas, os 7 tempos até a vinda do Senhor. E esse tempo é interessante que a igreja ela começou a estabelecer, ela começou a crescer muito, e por volta do ano 500 já era a igreja de Roma. E muitos acham que começou mal, mas na realidade, no começo, a igreja sempre fazia boas obras. Eles perseveravam, tinha pessoas realmente tementes a Deus. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, eles começaram a tolerar falsos ensinos, a igreja começou a crescer tanto
que eles começaram a tolerar e a deixar algumas falsas doutrinas entrarem dentro da igreja, e foi onde que a Igreja Católica se perdeu um pouco, porque entrou muitas doutrinas que não estão na Bíblia. Tanto que hoje, muitas doutrinas da Igreja Católica é em cima do catolicismo. Algo deles é certo ou errado, a gente não sabe, mas é algo deles. Mas o que a gente pode estabelecer como um princípio é que tudo isso veio daquele tempo. Por quê? Porque eles toleravam outros ensinos. Eles seguiam a Deus, seguiam o que os apóstolos ensinavam, mas eles toleravam outros falsos ensinos. Eu podia citar vários ensinos, mas um deles, por exemplo, purgatório, onde você, quando morre, você fica num estágio e você fica se purificando até ir para o céu. Se você é parente de alguém, você pode orar para aquele alguém sair do purgatório. Veja que isso é totalmente antibíblico. A Bíblia, naturalmente, ela diz o contrário disso, mas isso foi estabelecido nesse tempo. Então, só para você ter um exemplo, que essa igreja remete a esse tempo, o tempo da tolerância. O tempo da tolerância. Mas o que eu quero realmente frisar nessa noite é a aplicação atual dela para nós, porque isso me chamou muita atenção. Quando eu li essa carta, sim, eu não sei se você já meditou, você já buscou interpretar a Bíblia de várias maneiras, mas uma das maneiras de interpretar a Bíblia é através de palavra-chave. Na teologia existe uma maneira de você interpretar que é através da palavra-chave, que você pega um texto, um versículo, e você começa a meditar sobre ele, busca uma palavra-chave, aquela palavra que você enxerga ela como sendo a palavra-chave que liga tudo naquele texto. Isso é uma excelente maneira de você interpretar o texto. E quando eu li esse texto, que me chamou muita atenção, na minha tradução, é tolerar. A tolerância daqueles crentes. Porque tudo aconteceu por causa da tolerância. E eu quero trazer isso para nós. Porque tolerar é algo tão forte. Porque tolerar é quando você não concorda com algo, mas você não se posiciona. Você não coloca a sua opinião. Então, muitas vezes, o tolerante é alguém bom que enxerga o mal, mas não tem coragem de repreender. Veja que aquela igreja tinha crentes bons, perseverantes, na fé, realmente bons, mas eles toleravam que outros ensinos viessem também no contexto da igreja. Eles toleravam. Então, muitas vezes, não adianta você só ser bom, mas você tem que ser posicionado também. E sabe uma frase que me veio muito, eu já tinha ouvido essa frase há algum tempo, e montando essa iniciação me veio ela, uma frase de um cara chamado Martin Luther King. Não sei se você já ouviu falar nele, mas ele foi um pastor batista negro, que foi um ativista na década de 40, 50 principalmente, e lutou contra a causa negra, ao racismo, e ele tem vários discursos muito imponentes, e um deles que me chamou muita atenção, que eu quero compartilhar com vocês. Uma frase que eu acho que é uma frase que a gente deveria ter na entrada da nossa igreja. De tão forte que ela é, para que a gente olhasse para ela e realmente ficasse muitas vezes envergonhado. Sabe por quê? Por causa do seguinte: eu não tenho medo do grito dos maus, mas do silêncio dos bons. Olha só que forte isso. Eu não tenho medo do grito dos maus, mas do silêncio dos bons. Sabe? E isso nos remete ao quê? Que o grande problema, muitas vezes, não é o que o mal está fazendo, mas é o que o bom está deixando de fazer. Sabe? E isso é tão forte para o nosso contexto, porque se alguém é bom, mas tolera o mal, é uma atitude pior ainda do que o outro, porque ele tem a oportunidade de fazer algo e não faz. Ele tem a oportunidade de fazer algo e não faz. Isso é muito forte, porque pecado não é só você não fazer o que é errado, mas é você não fazer o que é certo. Você não fazendo o que é certo, você também está pecando. Nós devemos cuidar com aquilo que nós estamos tolerando. O próprio Paulo já dizia, que aquele que sabe fazer, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele também comete pecado. Sabe? Então, isso nos chama muita atenção, principalmente para o nosso tempo, irmãos. Porque a gente, muitas vezes, estamos vindo à igreja, estamos tendo um aprendizado, estamos crescendo na fé, mas
Muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade de se posicionar, nós não nos posicionamos. Nós estamos vendo nesse tempo muitas igrejas tolerando muitos falsos ensinos, falsas doutrinas dentro do contexto da igreja. Sabe, nós não podemos tolerar isso. E eu posso falar com autoridade que eu sei que o pastor também compartilha dessa visão de não tolerar certas práticas dentro da igreja. Não é só porque você conhece alguém, não é só porque você não quer perder uma ovelha. Eu não vou perder uma ovelha, então eu vou tolerar essa prática. Não, nós temos que ser posicionados e não tolerar. Porque quando nós abrimos uma brecha, é quando Satanás age para corromper o resto. Então, ser posicionado não é ser arrogante, ser antipático, ser estúpido. Ser posicionado é aquele que sabe falar e sabe posicionar o reino na maneira correta, na hora que deve ser falado. É aquele que aproveita as oportunidades que o Senhor dá para que ele realmente demonstre os princípios que estão na Bíblia. E a gente confunde com aquele crente que está chutando todas as coisas. Então agora tem que chutar tudo, não aceitar nada. Não é verdade. Isso não é verdade. E o exemplo que eu trago muito para mim é o exemplo de Paulo. Porque quando eu estava, há muito tempo, quando eu estava assim, meditando sobre isso, essa questão de tolerar muitas coisas, né? A gente vê muito isso, muitos crentes que têm uma visão assim, um pouco mais forte, de não tolerar certas coisas, mas muitas vezes não fala da maneira correta, não se coloca da maneira correta, muitas vezes afugenta outra pessoa ao invés de trazer ela para Cristo. Muitas vezes não sabe colocar um princípio bíblico, mas simplesmente coloca o dedo na cara acusando como um acusador. E não é esse o nosso papel como igreja. E o exemplo que eu quero trazer para nós é o exemplo de Paulo. E quando ele chega em Atenas, olha só que interessante, irmãos. Em Atos 17 tem uma história que Paulo, ele chega em Atenas, e Atenas naquela época era um berço de filósofos, os entendidos, aqueles que estavam procurando respostas para tudo. Quem eu sou, de onde venho, para onde vamos. Respostas sobre as estações, sol, lua. Então eram apenas entendidos na palavra. Então quando Paulo ele desce em Atenas, ele logo, em Atos 17 diz que o espírito dele se enfurece, porque ele vê a adoração a outros deuses, um mar de estátuas a outros deuses, adorando. Só que ele vê uma estátua, olha só que interessante, ele vê uma estátua escrita ao Deus desconhecido. E Paulo, como era entendido, ele sabia que aquele Deus desconhecido, eles estavam falando do Deus de Israel. Porque naquela época, o Deus de Israel era conhecido também em Atenas, porque eles conheciam os milagres e prodígios que Deus tinha feito no deserto, a fuga do Egito, a abertura do Mar Vermelho. Então eles pegaram aquele Deus para eles também. Não tinha rosto, então eles botaram ao Deus desconhecidos. Mais um Deus para nós adorarmos, porque Ele também faz grandes coisas. Então eles adoravam ao Deus desconhecido. O interessante é que a palavra diz que Paulo se enfureceu, o seu espírito se enfureceu, mas ele não fez nada. Ele podia ter chutado tudo, mas ele não fez nada. Ele ficou na dele. Então, caminhando pela cidade, muitos daqueles entendidos da palavra conheceram Paulo. Esse é aquele que fala de um Deus, de um Jesus que morreu, que ressuscitou, e agora fala que ele vai voltar. Esse é aquele que prega um Deus ao qual não se conhece o rosto, que não tem nome. Esse é aquele cara. Então eles pegam para envergonhar ele, eles levam ele para um lugar onde eles debatiam as filosofias deles. E eu quero ler essa parte com vocês, para que você entenda o que Paulo fez e aquilo que nós devemos fazer quando acontece esse tipo de situação com nós. Atos 17, 22 diz o seguinte: então Paulo, levantando-se no meio do prédio, que era o lugar onde os grandes filósofos debatiam, ele disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porém, andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Glória a Deus. E continua, irmãos, não para por aí não. E Paulo continua pregando, falando do Deus. E a palavra diz que quando Paulo termina de falar, muitos caçoam dele. Mas quando Paulo começa a caminhar, muitos voltam a ele.
e realmente se convertem pela pregação de Paulo e querem ouvir mais. Então muitos daqueles filósofos entendidos se renderam às palavras de Paulo. Por quê? Porque Paulo aproveitou uma oportunidade para estabelecer o reino de Deus. Ele podia ter chutado tudo quando ele viu aquela estátua lá, uma heresia ao Deus, mas ele esperou uma oportunidade certa e ele usou essa oportunidade para falar em nome de Deus. Sabe? E eu creio muito que falta isso para nós, irmãos. Nós aproveitarmos as oportunidades que nós temos no nosso dia a dia para estabelecer princípios e não tolerarmos certas coisas. Aqui na igreja, não tolerarmos certas coisas. Mas também, irmãos, veja só, eu quero dizer para você, muitas vezes nós estamos tolerando algumas coisas na nossa casa. Nós estamos tolerando que palavras de maldição sejam lançadas sobre as nossas casas. Então nós temos que cuidar com quem está no nosso lar, com quem nós convidamos para estar na nossa casa, que principalmente as palavras que são liberadas sobre a nossa casa. Não é porque você conhece alguém que você precisa aceitar que palavras de maldição sejam lançadas sobre a sua casa. Você precisa repreender, você precisa ser posicionado, porque na minha casa não haverá palavras de maldição, só palavras de bênção. E nós precisamos ser posicionados. Nós precisamos realmente estabelecer que aonde eu estiver, a presença do Senhor estará comigo e eu vou me posicionar. Eu não vou tolerar que palavras de maldição sejam lançadas enquanto eu estiver no ambiente. Eu preciso ser posicionado. E muitas vezes está faltando essa posição de nós como crentes. Porque aqui na igreja, irmãos, é relativamente fácil. Nós estamos em um ambiente propício, onde todos nós estamos buscando um bem comum. Estamos buscando o mesmo alvo. Mas quando nós saímos da igreja, nós precisamos estar posicionados. Porque haverá oportunidades que o Senhor vai nos dar para que a gente realmente estabeleça o reino de Deus sobre a vida de alguém. Muitas vezes chega alguém para nos falar algo e às vezes a gente fica um pouco receoso, com vergonha de falar, mas às vezes o que está faltando é realmente a gente estabelecer um princípio sobre a vida de alguém. Sabe, um exemplo que eu carrego muito, que eu já vivi esse exemplo na questão familiar, de uma pessoa que ia no centro espírita. Ela diz o seguinte: não para mim, mas alguns da nossa família. E ela dizia o seguinte: eu vou lá porque eu me sinto bem, eles fazem o bem, ajudam pessoas. E no contexto ali existiam várias pessoas crentes, sabe? E ninguém falou nada. Depois, falando comigo, né, eu perguntei assim: tá bom, vocês não falaram assim da igreja, não falaram dos princípios bíblicos? Mas a gente ficou meio assim, né? Porque é nossa parente, a gente gosta muito dela, ainda está se sentindo bem. Não, peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque lá eles fazem o bem que está certo. Mais uma vez eu repito, que o bem, na verdade, ele precisa ser feito da maneira correta. O bem precisa ser feito da maneira correta. Então, muitas vezes a gente deixa de estabelecer uma palavra de bênção sobre a vida de alguém por medo do que ela vai pensar. Mas muitas vezes é isso que aquela pessoa está esperando, uma palavra diferente. Porque se você não falar algo, alguém vai falar. Se você não levar Deus para a vida de alguém, alguém vai levar algum outro Deus para a vida dela. E nós precisamos realmente ser posicionados sobre esse tipo de questão, de não tolerarmos falsos ensinos na nossa casa, de não tolerarmos que outras pessoas estabeleçam princípios que não são dos céus. Estabelecer realmente um posicionamento, sabe? Não tolerar, essa palavra me chamou muita atenção, porque hoje nós estamos sendo, irmãos, crentes muito tolerantes, irmãos. Misericórdia, muito tolerantes, sabe? Eu trabalho numa escola e a escola é complicado, né, irmãos? Porque é um ambiente muito complicado de você se posicionar. Mas quando tem uma oportunidade, você precisa se posicionar, porque muitas vezes ninguém se posiciona e aquelas pessoas, elas, principalmente aquelas que estão à frente, professores, diretores, são pessoas muito entendidas. E se você não se posicionar, muitas vezes elas não vão nunca conhecer um princípio bíblico de verdade, profundo, sabe? E eu costumo sempre, quando eu tenho a oportunidade, eu gosto sempre de estabelecer princípios, mas de uma maneira suave, porque muitas vezes o nosso posicionamento ele pode afastar alguém.
E eu gosto sempre de me posicionar quando tem a oportunidade. Porque uma coisa é você chegar para alguém e apontar o dedo, você está fazendo algo errado. Outra coisa é quando alguém está querendo, tem alguma dúvida sobre algo, ou está passando por alguma necessidade, e você tem a oportunidade de ajudar, ou colocar uma palavra, você colocar uma palavra, mas em cima dos princípios bíblicos. Sabe, não ter medo de falar da Bíblia. Sabe, tem muito crente com medo de falar na Bíblia, de falar nos princípios bíblicos. Porque o Estado é laico, porque... irmãos, nós precisamos estabelecer uma cultura de princípios bíblicos aqui na Terra. Ser crentes posicionados. Está faltando isso para a nossa geração. Nós estamos vendo uma geração muito tolerante, tolerando muitas coisas. Porque se nós começarmos a tolerar muitas coisas, infelizmente nossos filhos irão tolerar muitas coisas. Porque o nosso exemplo, ele será passado. E quando eu tolero algo, automaticamente, eu estou declarando para o meu filho que ele também pode tolerar algo na vida dele. Então eu preciso realmente fazer isso não só por mim, mas pela geração que está vindo. Aleluia. Não tolerar, ser posicionado para aquela geração que está vindo após mim também seja uma geração posicionada. Porque, irmãos, eu creio muito que a geração que está vindo, ela vai ser colocada em lugares altos, lugares que eu e você muitas vezes não temos oportunidades para alcançarmos. Mas essa geração será colocada nesses lugares, e eles precisam estar posicionados. Mas para isso nós precisamos ser posicionados e não tolerarmos. Glória a Deus. E no verso 25 existe a promessa. O verso 25. Jesus diz o seguinte: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei a autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. Eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante que Jesus fala então: aqueles que perseverarem até o fim, eles governarão juntamente com Cristo. O que Cristo está falando? Que aqueles que realmente forem fiéis, não tolerarem falsos ensinos, não só fazerem boas obras, terem que ser fiéis, terem amor à palavra de Deus, mas também não deixar que nada corrompa a igreja, corrompa o seu lar, corrompa a sua vida realmente com Cristo. Esses governarão juntamente com o Senhor, governarão no milênio, porque nós governaremos com o Senhor. A partir do momento que o Senhor Jesus vier, nós formos arrebatados, nós governaremos no milênio. Todos aqueles crentes que realmente forem fiéis, irmãos, eles terão a oportunidade de governar nações. Imagina isso, eu e você teremos a oportunidade, se realmente nós formos fiéis à palavra e persistirmos até o fim, nós governaremos no milênio, governaremos as nações. E não só isso, Jesus também disse que será nos dado a estrela da manhã. A estrela da manhã é interessante, que é a estrela que é a última que se apaga quando o sol nasce, mas é a primeira que brilha quando a escuridão vem. É a primeira que brilha quando a escuridão vem. E o Senhor está dizendo que nós seremos participantes dessa glória, a glória do Senhor Jesus. Nós também seremos a estrela da manhã, aquele que juntamente com o Senhor irá romper a escuridão. Irá romper a escuridão até que venha o sol da justiça, que é o Senhor, e nós viveremos a eterna glória com o Senhor, sendo participantes daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Essa é a grande promessa para nós, e como eu disse no começo, a nossa vida é um sopro, assim como vem, vai. E a nossa vida de fé, ela precisa ser baseada em cima daquilo que nós iremos usufruir na eternidade com Cristo. Porque tudo aquilo que há de vir será imensamente maior e melhor daquilo que nós imaginamos. Porque aquilo que é revelado é algo mínimo que é revelado. Mas o que a palavra nos incita é que muito mais será nos proporcionado para aqueles que realmente perseverarem até o final. Viverão uma vida eterna, uma vida realmente sem dor, sem tristeza, mas uma vida de refrigério no Senhor. Uma vida consciente. Às vezes a gente acha que a gente vai morrer e
desligar e ligar outra chavezinha lá, não, irmãos. Vai ser consciente mesmo. Nós iremos nos lembrar de tudo, irmãos. Já pensou nisso? Iremos nos lembrar do tempo que nós passamos aqui na terra, das lutas, das provações. E nós estaremos lembrando e ao mesmo tempo usufruindo da alegria eterna, de um novo propósito que o Senhor tem para mim e para você. Isso é extraordinário, irmãos. É algo extremamente real e que nós precisamos realmente estar focados nisso, naquilo que nós temos que ter como foco principal. Mas isso, se eu e você não tolerarmos nada em nossa vida que não seja baseado nos princípios bíblicos. Porque hoje, irmãos, eu oro para que você saia daqui realmente com essa palavra. Se você esquecer de toda a ministração, tudo bem, mas que você lembre dessa palavra: tolerar. Eu não devo tolerar certos ensinos na minha vida. Eu não devo tolerar palavras de maldição na minha casa. Eu não devo tolerar falsas doutrinas na minha igreja. Eu não devo tolerar que outros corrompam a minha visão do meu Deus, do meu Jesus, do reino que eu tenho. Eu não vou tolerar que ninguém venha desfazer tudo aquilo que eu já consegui, tudo aquilo que eu conquistei em Cristo Jesus, tudo aquilo que eu estou conquistando, tudo aquilo que eu estou caminhando. Eu não tolero que venha alguém e tente colocar por terra tudo isso que eu já conquistei. Eu não vou tolerar, eu vou ser posicionado. Eu vou estabelecer realmente os princípios do reino, aonde eu estiver. Porque aonde eu estiver, a presença do Senhor precisa estar comigo. Precisa estar comigo. E os princípios, os fundamentos da palavra estarão no ambiente aonde eu estiver. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Que você nessa noite realmente possa se concentrar em tudo aquilo que o Senhor ministrou na sua vida. E eu não sei o que você recebeu sobre essa palavra, sobre esse entendimento, mas de repente você, por muito tempo na sua vida, você tem buscado ao Senhor, você tem feito boas coisas, boas obras, você tem buscado um amor genuíno ao Senhor, mas de repente muitas coisas não estão rompendo na sua vida, porque você está tolerando certas coisas na sua casa. Muitas vezes você está tolerando certas doutrinas no seu ambiente. Você está tolerando certas palavras de maldição no seu casamento. E muitas vezes não está rompendo algo, porque você está deixando que algo entre na sua vida que não seja os princípios do reino. E eu quero dizer para você, nessa noite, que você seja impactado com essa palavra. Que você saia daqui com a visão de não tolerar mais nenhum princípio que seja fora da Bíblia e que seja colocado na sua casa, no seu casamento, na sua vida, na sua família, no seu ambiente de fé. Que a partir desse momento realmente você esteja posicionado na palavra do Senhor. E quando o Senhor colocar uma oportunidade para você se posicionar, você não vai perder a oportunidade de realmente estabelecer uma cultura de reino aonde você estiver, porque essa geração, esse tempo anseia por aqueles que possam estabelecer culturas do reino. Senhor amado, nos ajuda, Pai amado, a trazer a cultura do céu para a terra, Pai, a estabelecer um posicionamento genuíno, Pai. Ajuda-nos, Pai amado, a não tolerar falsos ensinos, Pai. Ajuda-nos, Pai amado, a ter uma fé genuína, posicionada, Pai. Ajuda-nos, Pai amado, a ter uma retidão, que assim como o Senhor Jesus, os nossos pés sejam como bronze polidos, reto, um andar reto, que o nosso andar não desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas que nós possamos continuar trilhando um caminho reto ao alto, que é a soberana vocação da coroa da justiça, Pai. Ajuda-nos, Pai amado, a estabelecer essa cultura na terra. Ajuda-nos, Pai amado, a realmente estabelecer essa cultura na minha casa, Pai. Hoje eu preciso, Pai, me posicionar, Pai. Venha com a Tua graça, com a Tua misericórdia sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre o meu coração, Pai. Eu preciso, Pai amado, receber uma unção de ousadia do Senhor para ser posicionado, Pai.